O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou o Brasil durante uma reunião com o líder argentino Javier Milei. Trump mencionou um encontro que teve com o presidente Lula, falou positivamente desse encontro. Vamos ver. And Brazil, as you know, I had a very good conversation with the president. I met him at the United Nations before I went up to speak, and then I found that he didn't have a speech because I had no teleprompter. They turned off my teleprompter purposely. Tá focado ainda no teleprompter, o Donald Trump. Vamos chamar para cá Jamil Chad, Daniela Lima e Ricardo Couto. Boa tarde aos três, bem-vindos. Ô Jamil, o Trump não esquece, né? A escada rolante, nem o teleprompter. Mas citou o Brasil nessa conversa com o Milei. Aliás, pergunto também, o Milei está lá para receber moeda norte-americana, isso para tentar aliviar um pouco as contas argentinas? Boa tarde. Diego, boa tarde, Couto, boa tarde, Dani, bom falar com todos vocês. Aparentemente tem gente que depois de analista supera traumas, né? Ali de repente falta um analista, porque obviamente aquela questão do teleprompter muito chocante para um presidente que acha que tem controle sobre tudo. É muito curioso, porque essa mesma história, Diego, do ponto de vista da ONU, é contada de uma forma muito diferente. E quem não soube operar o teleprompter foi o próprio funcionário da Casa Branca. Lembrando que todos os discursos de todos os outros presidentes, quem opera isso é a própria ONU. O único presidente que tem um teleprompter, vamos dizer assim, operado pelo seu próprio funcionário, no caso da Casa Branca. Enfim, toda uma história que, obviamente, aqui dentro da ONU é mais motivo de gozação do que qualquer outro tipo de comentário mais realista. Agora, vamos voltar aqui para o tema sério, porque isso, obviamente, é uma distração. Donald Trump cita, mais uma vez, Lula, numa semana que é bastante importante. É uma semana em que saem do alvo, vamos dizer assim, dos holofotes, os presidentes, aqueles que estão, obviamente, sempre nos holofotes, mas que sempre podem, com uma palavra ou outra, tirar dos trilhos algum tipo de negociação, e entra em cena justamente a parte, eu diria, do trabalho, não sigiloso, mas o trabalho, eu diria, dos bastidores. É agora que, basicamente, Mauro Vieira de um lado e Marco Rubio de outro, provavelmente na quinta-feira, pela tarde, no horário de Washington, vão começar, então, a negociar. Na verdade, vão tentar estabelecer algum tipo de base para que, eventualmente, Lula e Trump, no final do mês, possam se encontrar. Então, é o momento de sair do foco, basicamente, dos presidentes e passar a fazer parte da agenda de negociadores, uma agenda que é, obviamente, bastante, eu diria, complexa, porque ela envolve tanto comércio como política. E aí a informação que nós temos é que o presidente Lula instruiu os seus negociadores, instruiu Mauro Vieira, assim colocar na agenda da negociação com os americanos, claro, o tarifaço, sem dúvida nenhuma, mas também as sanções políticas que o Brasil recebeu nas últimas semanas por parte de Donald Trump. Então, o primeiro passo foi dado, que era justamente estabelecer esse canal de comunicação. Agora, estamos entrando numa segunda etapa, a segunda etapa de começar a negociar. É isso. E Dani, enquanto tem todas essas negociações, você apurou também que o Brasil tenta ampliar mercados com os países asiáticos. Boa tarde. Boa tarde, eu peço perdão, boa tarde, Couto, boa tarde, Jamil, boa tarde para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para os nossos internautas. Ô, Diego, você deixou esse pessoal carente, eles pedem oi o tempo todo. Oi, gente, tô aqui, no YouTube, né? Que eu tô bonitinho, vendo aqui. No chat, exato. Oi, pessoal do YouTube. Obrigado, Oi, Dani. Agora eles vão te amar ainda mais, vão me odiar, porque eu esqueço deles. Eles nunca vão te odiar, eles são seus fãs. Eu até peço desculpas aqui, porque eu comecei a gargalhar muito, porque, gente, essa fixação do Trump com essa bendita dessa escada rolante, meu Deus do céu, se um dia o carteiro entregar o pacote errado na casa dele, tá lascado. Bom, vamos aqui, né? Tá rolando uma força-tarefa. Então, essa semana, muito provavelmente, como revelou a Mariana Sanches, né, a nossa colunista, nossa colega lá de Nova York,
tá aí toda uma expectativa para que na quinta-feira aconteça uma reunião entre o Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, e o nosso chanceler do Brasil, Mauro Vieira. Vai ser, como o Jamil já disse, né, a primeira conversa prática em que espera-se os Estados Unidos digam o que eles querem para colocar na mesa de negociação o tarifaço e as sanções às autoridades. O presidente Lula já havia dito isso abertamente a Donald Trump, que gostaria que ele revisasse a decisão das tarifas e também sobre as sanções, e agora, estava contando aí o Jamil, Mauro Vieira vai brifado para levar novamente nessa reivindicação. Só que nos próximos 15 dias, enquanto o Brasil vai fazer de novo, né, uma primeira conversa entre Rubio e o chanceler Mauro Vieira, não espera a diplomacia que eles saiam de lá já com uma decisão tomada, né? Então, enquanto isso vai se desdobrando, as próximas 2 semanas vão ser de esforço concentrado do presidente da República e do vice dele, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Alckmin está embarcando hoje para a Índia. A Índia está entre os nossos 15 maiores parceiros comerciais, comprou 5,3 bilhões de dólares do Brasil no ano passado, e a ideia é fechar mais 20 bi de contratos nessa ofensiva que o Alckmin vai fazer, nesse giro que ele vai fazer na Índia. Ele está levando uma equipe imensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. São 20 bi de contratos, tá, gente? Não significa que vai entrar tudo de uma vez, por óbvio, né? Mas vai ter esse esforço para ampliar as relações comerciais com a Índia, e na outra semana, ou seja, Alckmin faz isso essa semana, na última semana, você tem o próprio Luiz Inácio Lula da Silva desembarcando para fazer 2 visitas importantes ali na Ásia também. Trago aqui para vocês os países, né? Além de ir para a Malásia, onde vai participar como convidado da ASEAN, né, que é uma associação dos países asiáticos, né, eles convidaram vários países, inclusive Trump, e é por isso que tem uma expectativa que talvez role uma segunda conversa Lula-Trump mais alentada durante esse ato dessa associação, se o Trump for até a Malásia. Além disso, Lula vai à Indonésia. Nos 2 países ele também quer vender Brasil, é assim que é dito, né, vender Brasil, ampliar a parceria comercial. Além disso, tem uma expectativa de marcar uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da China, que já confirmou presença. O da Índia, idem. Então, a ideia é usar esse espaço para reforçar as nossas balanças comerciais com os países asiáticos, inclusive os chineses. Tudo isso é para minimizar o impacto do tarifaço em setores que ainda estão sofrendo muito aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, dos produtores de laranja e especialmente os produtores de pescados, né? A gente segue acompanhando o desenrolar dessas conversas, Diego, mas está rolando aí um trabalho forte para poder abrir mercados, ampliar mercados e mitigar os efeitos do tarifaço enquanto o fim da bomba comercial de Trump não vem. Boa, Dani. Couto, como é que você está vendo essas movimentações todas, né, do governo brasileiro? O Alckmin o Mauro Vieira se encontrando com o Marco Rubio, o Alckmin viajando também com o presidente Lula para tentar ampliar os mercados aqui para o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Dani, Jamil e a todos que nos acompanham. Eu gostaria de fazer, se me permite, Diego, uma pergunta para a Dani e uma pergunta para o Jamil sobre o que eles... Você pode tudo, Couto, diga lá. Jamil, você falou de 2 temas que certamente estarão nas conversas do Mauro Vieira com o Marco Rubio, né? Tarifaço e sanções. Queria te perguntar quais temas não deveriam entrar do lado do Brasil. Onde está o perigo dessa conversa? Onde está? E para a Dani, eu queria saber o seguinte. O Alckmin, a gente vê, é o mais ativo dos vice-presidentes desde a redemocratização. Não houve nenhum outro com um papel tão importante dentro do governo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ele está sendo muito elogiado dentro e fora do governo. Que papel você imagina para o Alckmin para 2026? Jamil. Jamil quer começar? Vamos lá. Eu acho que a experiência, Couto, em relação a outros países com Donald Trump é a seguinte. Sempre que um país cede, eu diria, além da conta, ou que cede em temas cruzados, ou seja, imigração por comércio, visto por acesso a mercado, sempre que há esse tipo de negociação,
existe um perigo muito grande de que, obviamente, você ceda mais do que receba em troca algum tipo de benefício. Ou seja, a reciprocidade não é exatamente calculada de uma forma muito clara nesses casos. A experiência dos últimos 8 meses mostra que sempre que um país ou um bloco, e aí principalmente a União Europeia, cedeu a Donald Trump pensando, olha, vamos entregar isso aqui porque depois ele não vai pedir mais. O que aconteceu é que você cede aquilo, ele pega aquilo e depois pede mais. Então, isso já ficou claro em várias negociações com a participação de Donald Trump. Eu tenho certeza que o Palácio do Planalto e o Itamaraty são super conscientes dessa característica e que, portanto, não é uma questão de ceder para mostrar boa fé. Não, nós não estamos negociando com alguém que negocia com boa fé. Ele negocia para ganhar sempre. Não há a possibilidade de ele sair derrotado, pelo menos na retórica, pelo menos na narrativa. Então, ele vai ter de sair dessa negociação anunciando alguma vitória. Agora, existe uma diferença entre anunciar a vitória e obter, de fato, a vitória em termos reais. Então, o Brasil vai ter que ter muita cautela para não ceder mais do que poderia, achando que com aquilo ali, olha, assunto encerrado, Couto, vamos virar a página, porque afinal de contas nós já atendemos o pedido de Donald Trump. Isso, eu diria, as negociações dos últimos meses já mostraram. De resto, eu realmente acho que a posição do Brasil é muito clara, tão clara que o mundo inteiro fica repercutindo atualmente isso. Qual é a posição? Não negociamos democracia, não negociamos soberania. Essa parte está basicamente tão clara que jornais estrangeiros, políticos estrangeiros, vencedores do Prêmio Nobel de outras partes do mundo, inclusive, falam disso. Olha, no caso do Brasil, eles entenderam que não dá para ceder, nem no que se refere à soberania e nem sobre a democracia. E o Alckmin, Dani? Trago aqui, sim, o Couto está mais do que correto na avaliação dele. De fato, o Geraldo Alckmin assumiu. E é interessante, né, Couto, como a dinâmica está se dando desde a campanha. Alckmin, por exemplo, na campanha eleitoral, o Lula fatiou, né? O Alckmin teve uma presença muito forte na região sul e sudeste, onde tem quando tucano, né? Já que foi tucano desde a fundação do partido, Geraldo Alckmin tinha raízes e já tinha feito campanhas nacionais com essas regiões, né? Tinha identificação com essas regiões. É meio que dividir para reinar. Só que o Lula gostou demais da atuação do Alckmin na campanha. Passou a elogiar a lealdade, o espírito público, a questão de ser um cara parceiro, de ser um cara correto, né? De ser um cara discreto, mais trabalhador, diligente. É assim que o Lula vê o vice dele, o Geraldo Alckmin. Só que quando assume o governo, o Lula dá esse papel ao vice-presidente, né, que acumula a vice-presidência com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o Alckmin vem trabalhando, inclusive virou a face de conversa com o setor produtivo, como não poderia deixar de ser. Então, assim, a alegria da campanha virou amor eterno, amor verdadeiro. E agora, na negociação com os Estados Unidos, essa semana o Alckmin já falou com o contraparte dele, o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Né? Semana passada, ele se tornou o principal interlocutor e conseguiu vitórias importantes. Claro, num esforço conjunto com o setor privado, aliviou para a celulose, que era uma bandeira do Ministério e da própria JF, né? O Joesley também falou sobre isso. Então, essa união de esforços acabou dando para o Brasil vitórias em setores importantes. Qual é aí a grande força do Alckmin junto ao Lula? É o fato de que ele não faz estardalhaço. E aí você pode pensar, né, quem está nos acompanhando agora e não é de São Paulo, não conhece a figura. Esse é o jeito do governador, a ponto de que ele ostentou durante muito tempo o apelido de picolé de chuchu, pela incrível habilidade de falar, não dizer nada e não criar crises. Ele não é uma pessoa de palavra fora do lugar, ele é uma pessoa que fala muito devagar, em tom muito pensado, muito professoral. Então, além de tudo, ele virou um vice que não traz qualquer tipo de problema. E aí você joga, na verdade, o único tipo de problema que ele trouxe foi pelo excesso de capital que acumulou junto a Lula, porque o Alckmin está num partido diminuto, pequeno, o PSB, e a vaga de vice é uma vaga
muito importante para você tentar atrair um partido maior do que o PSB para uma eventual chapa do Lula em 2026. Então, assim, hoje a ideia era de que o vice-presidente talvez tivesse de trocar de partido para poder estar levando uma bancada mais numerosa, mais, digamos, que contribua mais com fundo eleitoral e com tempo de propaganda eleitoral do que a que ele está hoje, né? Mas veja, o bom problema, né? Porque ele virou um asset, um capital tão importante e valorizado para o Lula, que não é fácil se desfazer desse personagem. A não ser aqueles que defendam que Alckmin vá para a missão mais difícil, que seria tirar Tarcísio de Freitas do estado de São Paulo. E aí a gente vai ter que esperar para ver onde Tarcísio vai. Tarcísio vai ser candidato à presidência? Bom, aí vai colocar alguém no lugar, o Alckmin efetivamente tem chance de ser candidato a governador e voltar a governar o estado de São Paulo. Se não, aí já são outros 500, porque Tarcísio parte com uma reeleição quase que garantida no estado de São Paulo a preço de hoje, apesar da crise do metanol, da crise da segurança pública que a gente enfrenta no estado. Viram, né? Eu levantei a mão bem na hora que cortaram, já peguei aqui pedindo para cortarem para mim, me pegaram no flagra, Daniela Lima, estava pedindo aqui para cortarem para o estúdio. E é o seguinte, eu pedi para cortar para cá porque eu queria chamar uma fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele fala sobre o BRICS. Agora há pouco a Dani falou sobre negociações com a China, com a Índia. O que será que o Trump falou sobre o grupo, né, que reúne as economias emergentes? Veja aí. You wouldn't have a world domination by the dollar if I didn't win this election. And now the domination, like BRICS, I told anybody wants to be in BRICS, that's fine, but we're going to put tariffs on your nation. Everybody dropped out. They're all dropping out of BRICS. BRICS was an attack on the dollar. And I said, you want to play that game, I'm going to put tariffs on all of your product coming into the US. They said, like I said, we're dropping out of BRICS. And BRICS is like, they don't even talk about it anymore. Ô, Jamil, o Trump tem questões com o BRICS, né, em relação à moeda, ao dólar. Na verdade, e aí é um ponto fundamental a gente entender que o dólar não é apenas uma moeda, é um instrumento de poder dos Estados Unidos ao longo de décadas. Então, não vamos aqui confundir, realmente é uma arma americana, ela é usada em sanções internacionais, ela é usada justamente para cortar países de qualquer tipo de financiamento e do próprio sistema bancário internacional. Então, é uma arma poderosíssima. Nós temos essa situação hoje no mundo, hoje não, já há muitos anos, de que a moeda global é, na verdade, uma moeda nacional de um país. E isso, claro, óbvio, gera toda essa dificuldade quando esse país decide que não, eu vou manter aquele meu poder. O BRICS ensaiou uma tentativa de começar a discutir não uma moeda do BRICS, não é uma moeda do BRICS, é simplesmente manter uma relação comercial, por exemplo, entre Brasil e China nas respectivas moedas, sem passar pelo dólar. Né? Então, não é criar uma moeda BRICS, etc., é criar basicamente a situação na qual você possa fazer esse comércio bilateral sem passar pelo dólar. Só isso já deixou, obviamente, Donald Trump preocupado e sim, foi para cima do BRICS, colocou muita pressão e é verdade que alguns países, mas só alguns países, passaram a ser mais discretos. Quais países? E aí, principalmente, Arábia Saudita e Emirados Árabes, os países que recentemente entraram no BRICS. Não quer dizer, obviamente, como Donald Trump exagera nas suas vitórias, ele acha que, basicamente, está encerrado por conta da sua própria pressão. Não é exatamente essa história. Agora, criar um sistema financeiro paralelo ao dólar não foi abandonado pelo BRICS? Não foi. Mas, obviamente, todos sabem a dificuldade que isso é e quanto tempo isso ainda vai exigir de estudos, de preparação. Obviamente, um projeto político, não é uma questão comercial, econômica, é um projeto político. Ô, Jamil, eu sei que você tem horário, mas você tem outro texto no UOL que eu queria que você trouxesse informações, né, de mensagens de base radical trumpista que revelam racismo e nazismo. Conta pra gente quais são essas mensagens. É impressionante, essa é uma reportagem do site Político,
um site absolutamente referência hoje na cobertura política americana, e eles obtiveram basicamente as trocas de mensagens durante 7 meses entre justamente os membros dos jovens republicanos. Quem são os jovens republicanos? É basicamente um grupo extremamente radical que representa assim a ala mais reacionária do trumpismo, e aí o que eles revelam nessas mensagens é basicamente muito do que já se suspeitava, mas agora, claro, com mensagens, ou seja, elementos neonazistas, uma permanente, eu diria, um permanente comportamento racista e misógino permanente nessas mensagens, e mensagens extremamente, eu diria, ofensivas, agressivas em relação a muitas minorias no mundo todo. Eu trouxe também essa matéria, Diego, pelo seguinte: na noite da apuração dos votos do Trump, na verdade, lá em 2024, quando ele ganha a eleição, eu tinha escolhido passar aquela noite de apuração justamente num evento desses jovens republicanos de Nova York. E foi muito assustador, porque eu sabia que eles eram os mais radicais. Eu até me lembro muito bem, o coach vai rir disso, mas é verdade. Quando eu entrei no evento, coach, e aí me identificaram como brasileiro, etc., um deles veio a mim e perguntou assim: conte para nós, como é viver sob o comunismo? Aí eu disse: eu não sei, um dia eu vou saber, mas talvez, né, em algum outro país. Mas só para você entender quem eram aquelas pessoas extremamente radicais. Eu fiquei extremamente impressionado com o radicalismo daquelas pessoas. Mas agora, pelo site político, nós estamos descobrindo que não se trata apenas de uma agressividade, vamos dizer assim, de comportamento. São atos racistas, neonazistas, tudo isso que está sendo revelado pelo site político, com uma riqueza impressionante de mensagens. Essas mensagens, só para você ter uma ideia, Diego, não é uma ou duas trocas de mensagens, são 2.900 páginas, é o equivalente a 2.900 páginas de conversas entre os membros dessa ala mais radical do Partido Republicano. Eu aconselho que vocês deem uma olhada, porque nem se eu explicar vai parecer verdadeiro. Na coluna do Jamil Chad no UOL você encontra o texto completo. O Jamil tem horário, mas acho que o coach tem uma pergunta, rapidinho. Diga, Jamil. Oi, antes. O Jamil vai embora, então eu queria levantar uma questão que está me incomodando muito desde ontem, Jamil. No pós-guerra, a mídia ocidental continua cobrindo só o lado de Israel, e não se vê reportagens sobre o povo de Gaza que está voltando para o norte e não tem mais onde morar. 78% das construções foram destruídas, casas, escolas, hospitais. No norte não tem mais lugar nem para montar barracas, né, porque só tem ruínas. Agora não tem mais problema de segurança para os jornalistas, né? Não está tendo bombardeio lá hoje. Eu te pergunto o seguinte: Israel continua impedindo a entrada de jornalistas estrangeiros? Por que os nossos grandes jornalistas não vão lá fazer reportagem mostrando o lado de Gaza nessa guerra, nesse pós-guerra? Tem toda a razão, coach. Eu espero que isso aconteça rapidamente. A informação que nós temos hoje pela manhã, pelo menos hoje aqui em Genebra, agora já são 10h30 da noite, mas às 10h30 da manhã aqui de Genebra, nós tivemos uma coletiva de imprensa da ONU, e a ONU dizia que às 10h30, pelo menos aquele horário, 10h30 da manhã do horário europeu, os israelenses não tinham autorizado a entrada ainda nem de ajuda humanitária e nem da imprensa internacional, pelo menos nos grandes pontos, vamos dizer assim, de entrada de Gaza. Tanto assim que a grande preocupação deles era justamente de que essa população dentro de Gaza estaria com toda essa expectativa, esse entusiasmo em relação ao cessar-fogo, mas, de fato, sem o acesso ainda nem a alimentos, nem a remédios, nem a construção. O que entrou, por enquanto, é uma parte ínfima, basicamente, do que vai ser necessário. Então, eu espero que isso seja rapidamente corrigido e que nossos colegas jornalistas estejam lá cobrindo esse lado, porque, obviamente, ali você tem eu diria, uma história da própria humanidade, a história do próprio século XXI sendo contada debaixo desses escombros. Isso aí, Jamil. Um abraço, meu amigo. Obrigado pelas informações todas. Valeu. Tudo de bom. Coach, Dani, beijo. Valeu. Coach. Eu adoraria, coach. Valeu, Jamil. Um abraço.